Bom, pessoal dos segundos anos, estamos aí, nosso isolamento social, uma coisa difícil de fazer, mas necessária para a gente evitar o alastramento aí da Covid-19. Espero que todos estejam bem. E vamos lá. Na aula passada nós vimos o Império Bizantino, que foi o que aconteceu com o Império Romano do Oriente. Hoje nós vamos dar uma olhada com o que aconteceu após a queda do Império Romano do Ocidente lá na Europa Ocidental, certo? Mas a gente vai dar uma olhada apenas no aspecto político. Politicamente, o que aconteceu naquela região após a queda do Império Romano do Ocidente. Então, de uma maneira geral, se estabeleceram diversos reinos bárbaros, os povos bárbaros, eles formaram alguns reinos e nós vamos dar uma olhada no mais duradouro, mais significativo desses reinos, que é o reino dos francos. Tá? Então, o assunto de hoje é o reino dos francos, tá? Como um exemplo do que foram os reinos bárbaros, dos povos bárbaros, né, que se desenvolveram na Europa Ocidental após a queda do Império Romano do Ocidente. Então vamos lá. Queria começar esse assunto chamando a atenção para vocês para esse quadro. Tá? Esse é um quadro que não é daquela época da formação do Reino dos Francos, é um quadro do século XIX, na França, ok? E esse quadro retrata um episódio importante que marca a fundação dos reinos do Reino dos Francos. Esse quadro retrata o batismo de Clovis. Clovis é considerado o primeiro rei franco, o cara que começa a organizar esse reino, ok? E por que esse quadro foi pintado no século XIX? O século XIX é um momento de afirmação do nacionalismo em muitos países da Europa. E os franceses começam a debater qual seria a origem da França. Qual seria o fato fundador, o fato que marca a origem do povo francês. E muitos historiadores naquele momento apontavam o batismo de Clovis como o fato fundador do Reino dos Francos, que deu origem ao Reino dos Francos. Isso é uma coisa importante, porque o grande sucesso do Reino dos Francos, comparado com os outros reinos bárbaros, foi o fato dele ter se aproximado da Igreja Católica com muita força. Então, a união entre os reis, os líderes religiosos ali, acabou possibilitando um fortalecimento e um desenvolvimento maior daquele reino. Então, o batismo de Clovis é o momento em que o Clovis, junto com seus guerreiros, se torna católico. E é o momento que inicia a aproximação entre os governantes do reino franco da Igreja Católica. Então, essa imagem é uma imagem que leva a gente a pensar um pouco sobre esses dois momentos da história da França. Quando a França começa a tentar estabelecer dentro da sua memória coletiva da história, um momento de origem do povo francês, e também nos remete justamente ao assunto que nós vamos estudar agora. Então, o batismo de Clovis é um quadro que faz a gente pensar um pouco sobre esse momento que vamos estudar. Tá ok? Então vamos lá. O Reino dos Francos. Olhando para esse mapa aqui, a gente pode perceber, nós temos aqui o Império Romano do Ocidente, o Império Romano do Oriente e diversos povos, os anglos, saxões, burgúndios, vândalos, bálticos, eslavos, alanos, érulos, hunos, gépidas, ostrogodos, alamanos, e entre esses povos suevos, e entre esses povos bárbaros, os francos, que habitavam aqui o norte, o que hoje é a França. Tá ok? Então os francos eram um dos povos bárbaros. Se a gente olhar as datas aqui, é interessante para a gente entender o contexto. Por exemplo, os hunos, que saem aqui dessa região, invadem a Europa Ocidental, né, que naquela época ainda era caracterizada
como o Império Romano do Ocidente, ele tem 375 e 476 depois de Cristo. Os visigodos vão de visigodos, linha rosa, cadê os visigodos? Aqui. Eles invadem o Império Romano de 378 a 418. Os vândalos de 406 a 468. Os alanos de 406 a 430. Os ostrogodos de 489 a 493. Então, isso mostra para a gente um período em que essa região é assolada pela migração e invasão de diversos povos, o que vai contribuir, a gente viu nas atividades passadas, para a queda do Império Romano do Ocidente. Tá, ok? Os francos, que vivem nessa região, é um desses povos. Tá? Bom, a gente viu que em 476 d.C., o último imperador romano foi assassinado por Odoacro, rei dos Érulos, e ninguém teve mais força para se tornar um imperador e concentrar o poder naquela região. Então isso vai levar a uma descentralização do poder. O poder que antes, vou botar no mapa aqui, só um instante. O poder nessa região que estava na mão de uma única pessoa, o imperador romano, ele vai se descentralizar, vai passar para a mão de diversos líderes dos povos bárbaros. Então, cada líder bárbaro vai, na região que se estabelecer, puxar o poder para si. Então, há uma descentralização do poder após a queda do Império Romano do Ocidente. Isso vai levar a uma divisão em feudos independentes. A questão do feudo a gente vai estudar no próximo bimestre. Mas, por enquanto, vocês têm que entender que os líderes bárbaros eles tinham o costume de distribuir terra para os seus melhores guerreiros. Esses guerreiros pegavam esses lotes de terra e se tornavam senhores desses lotes de terra. Eles aplicavam a justiça, eles decidiam o que era certo ou errado dentro desses lotes. Então, eles passam a ter o poder vai ser muito descentralizado. Cada pedaço de terra aí vai se tornar independente um do outro, com o dono dessa terra exercendo o poder político. Isso que a gente chama de descentralização do poder. Tá, ok? Bom, essa sociedade que vai surgir após a queda do Império Romano do Ocidente vai ser vai se desenvolver a partir de uma tradição herdada pelos romanos e dos povos germânicos. Então, algumas coisas dos romanos vão permanecer naquela sociedade. O colonato, por exemplo, que vai passar a se chamar servidão, a Igreja Católica, que era a religião oficial do Império Romano, se torna a religião dominante nessas regiões. Então, algumas tradições vão permanecer do Império Romano, vão ter uma permanência naquela sociedade. Por outro lado, os povos germânicos também vão contribuir com a sua maneira de organização social. Os povos bárbaros, eles vão contribuir, por exemplo, transformando aquela sociedade numa sociedade extremamente agrária. O comércio vai decair, não vai ter muito mais comércio, não vai ter as cidades vão ficar despovoadas, certo? Então a sociedade vai se tornar uma sociedade rural, agrária. Aquela questão das leis escritas, dos tribunais de Roma vão desaparecer. A tradição germânica é resolver as coisas através da vingança, é o compromisso, é a honra, o código do guerreiro, que aparece em muitos filmes. Ok? Então, a sociedade vai se tornar uma sociedade rural, agrária, pouco alfabetizada. Então, essa é uma tradição mais herdada dos povos germânicos. Ok? Nessa sociedade, reis e nobres vão dividir o poder. Os reis continuam existindo, mas eles passam a ter um papel principalmente militar. O rei é o cara que defende o território. Ele não manda, ele não administra na terra dos outros proprietários. Tá? Então, que são chamados de nobres. Reis e nobres dividem o poder nessa nova sociedade. Tá? A igreja vai aumentar muito seu poder, a igreja católica. Isso vai ser fundamental para a gente entender o sucesso do reino dos francos, como disse no início. Tá, ok? E
Nesse contexto vai ser formado na região da Gália, França atual, chamado Reino dos Francos, que nós vamos entender agora. E como já reforcei, ele teve um forte apoio da Igreja Católica e com isso conseguiu uma grande expansão. Tá? Então esse é o contexto de surgimento do Reino dos Francos. Tudo bem? Algumas dessas questões a gente vai retomar e aprofundar no segundo bimestre. Tá? Bom, aqui é uma imagem que retrata novamente o batismo de Clovis. Agora essa é uma imagem já medieval, da época do período. Tá? Então Clovis ele governou os francos de 481 a 511. Tá? Ele fazia parte de uma dinastia chamada Merovingia. Preciso decorar esse nome? Precisa. Muitas questões de vestibular sobre o Reino dos Francos vai abordar a questão das dinastias francesas naquele período. Então os merovingios são a primeira dinastia francesa. O que é dinastia? É uma sequência de reis da mesma família. Uma dinastia são reis que guardam parentesco entre si. Ao longo do tempo eles sucedem uns aos outros e isso forma uma dinastia. Então Clovis ele é considerado o terceiro rei da dinastia merovingia. Ele seria, a dinastia merovingia tem esse nome por causa de Meroveu. Clovis seria neto de Meroveu, que seria o primeiro rei mesmo franco ali, certo? Mas o Clovis ele vai ter importância por quê? Porque em 496 depois de Cristo, vejam, o Império Romano do Ocidente acabou em 476. Então nós estamos falando um acontecimento aí perto de 40, 50 anos após a queda do Império Romano do Ocidente. Clovis então se converte ao catolicismo, a imagem do batismo de Clovis. Isso vai atrair o clero, junto com o poder político, e gerou mais aceitação da população cristã ao poder do rei. Certo? Essa aproximação foi boa. Então, os reis protegiam o cristianismo e o cristianismo legitimava o poder dos reis. Em 630, o tempo foi passando, né? Em 639, o que acontece? Os reis merovingios eles começam a se distanciar do poder político. Eles começam a perder a vontade de governar. Tá? Então, eles são chamados por isso de reis indolentes. A palavra indolente quer dizer preguiçoso, certo? Então, os reis merovingios, eles se tornam reis indolentes. Eles não governam mais. Eles mantêm o status, o prestígio, mas eles terceirizam a administração dos seus reinos para outras pessoas. A pessoa que vai administrar no lugar do rei, ela tem um nome, ela tem um cargo chamado de majordomos. O que é o majordomos? É o administrador do palácio. E daí que vem a palavra mordomo, que é usada hoje em dia. O que é o mordomo? Mordomo é um empregado que administra outros empregados. Ele é um empregado de um cara muito rico, que o cara muito rico não vai ficar vendo o que os empregados estão fazendo. Ele tem um empregado só para ver o que os outros empregados estão fazendo. Esse é o mordomo. E a palavra vem de majordomos, que era o administrador do palácio na época dos reis indolentes da dinastia merovingia. Um desses majordomos, em 732, um cara chamado Carlos Martel, em 732, ele venceu os muçulmanos na Batalha de Poitiers. Bom, os muçulmanos, vocês têm obviamente ideia de quem são, a gente vai falar deles na próxima atividade, quando fala do islamismo. Né? O islamismo surge por volta de 630 na Península Arábica, e 100 anos depois, os muçulmanos invadem a Península Ibérica e vão conquistando o que hoje é Portugal, Espanha, e estão subindo, quase conquistando o que seria a França. Não conquistaram porque o Carlos Martel, em 732, venceu e barrou esse avanço muçulmano na Batalha de Poitiers. E aí os muçulmanos ficaram restritos apenas à Península Ibérica, ali na Europa. E dominaram a Península Ibérica por uns 700 anos. Foram expulsos só em 1492, que eles foram definitivamente expulsos da Península Ibérica. Então os muçulmanos dominaram muito tempo a região onde hoje é Portugal e Espanha, Península Ibérica. Mas eles estavam avançando para a Europa e foram detidos em 700.